Estar bem informado tem um custo. E não estar custa muito mais. No prazo de um ano, Portugal decide o seu futuro em 3 eleições: legislativas, autárquicas e presidenciais. O palco das eleições é aqui. Assine e garanta acesso a todos os conteúdos em observador.pt. Agora com 49 € de desconto. O historiador José de Carvalho, especialista em assuntos político-religiosos contemporâneos, fala da vida e o legado do Papa Francisco, que nos deixou este dia 21 de abril, às 7h35, na Casa de Santa Marta, no Vaticano, aos 88 anos. Quem foi Jorge Mário Bergoglio, este técnico químico, adepto de futebol e amante da vida simples, que já enquanto arcebispo de Buenos Aires andava de metro e autocarro, cozinhava a própria comida, foi o primeiro Papa jesuíta da história, o primeiro nascido no continente americano, o primeiro do hemisfério sul, o primeiro argentino e o primeiro não europeu em mais de 1200 anos. Quem foi Francisco? E qual o legado do Papa favorito do povo e dos ateus? E qual o futuro da Igreja mais numerosa do mundo, com 1.500 milhões de fiéis? Olá, José Carvalho, diretamente de São Lourenço de Irmesinde, ali bem perto do Porto. É um prazer estar contigo outra vez. Está tudo bem contigo? Viva, João Paulo, muito obrigado pelo amável convite. Graças a Deus está tudo bem, apesar da azáfama do dia-a-dia. Exato. Mas de facto é sempre um privilégio regressar aqui às nossas conversas da Rádio Observador, e neste caso em particular dedicado ao Papa Francisco, no fundo, um homem e líder do nosso tempo e uma figura que acabamos por ter o privilégio de acompanhar de perto, graças a este mundo ultramediático em que vivemos, e também, mais do que isso, até com a vantagem de o termos recebido aqui no nosso país, nesta nossa terra de Santa Maria, como visitante e como peregrino, e por duas ocasiões. Exatamente. Foi de facto um privilégio que nós bem devemos agradecer. Se me é permitido só uma pequena nota: o Papa não morreu, o Papa apenas seguiu o seu caminho em direção à casa do Pai, e para quem é crente, a vida terrena é apenas uma ida constante e resta-nos o ver. O ver que nos permite passar por cá e preparar-nos para aquilo que é o essencial, que é a transcendência da vida. A transcendência da vida na qual o Papa Francisco já está e que agora por nós aguarda. E portanto é importante dizermos isto, até porque uma das questões essenciais que o Papa Francisco nos colocava era para que todos rezássemos por ele. Nós agora aquilo que temos que implorar ao Papa Francisco é que seja ele a rezar por nós lá no céu, lá no alto, por nós que ainda aqui estamos, a dar continuidade à humanidade e a dar continuidade a este legado que os nossos antepassados nos deixaram e que nós temos o dever de deixar para as novas gerações e para o futuro, até para dar continuidade à nossa humanidade que o Papa Francisco tanto gostava e ajudou também ele a construir. É verdade. E tu vieste, entretanto, há 2 anos, eu lembro-me, vieste, aliás, em 5 de janeiro de 23, em pleno dia do funeral do Papa Emérito, Bento XVI, aliás, que tinha 95 anos, o Papa, considerado o pontífice, se não me engano, mais velho da história, e que depois, em maio de há 2 anos, voltaste. A propósito daquele teu livro dos Papas que marcaram Portugal, em 50 anos, estas 6 visitas de 4 Papas a Portugal, onde, claro, já incluías então o Papa Francisco, como tu disseste, tiveste as 2 grandes passagens por Portugal, quer em 2017, no centenário das aparições de Fátima, quer depois nas grandes jornadas mundial da juventude em 2023. Este foi, de facto, tu tens muitos livros dedicados aos Papas, imagino que também vais continuar a escrever sobre o Papa Francisco. Nós, de facto, temos a partir deste momento em que o Papa morre, há uma série de rituais que se cumprem também no Vaticano, não é? Tem que se partir o anel papal, depois só se pode dar a notícia a um certo período de tempo passado, depois vai haver o enterro dele. Se não me engano, ele pediu para não ficar no Vaticano e pediu para ficar na Basílica de Santa Maria Maior. O que sabes mais sobre estes pormenores que se vão passar agora? Bom, é assim, há de facto toda aliás, uma instituição que é a mais antiga da história, que é a Igreja Católica, de facto tem uma série de rituais e toda uma série de regras que são cumpridas. O partir do anel é de facto uma curiosidade e é importante o partir desse anel, porquê? Que é para evitar que se faça, decida ou escreva algo sem a autorização e a decisão expressa do próprio Papa. Porque aquilo funciona como um selo para o lacre, é um selo papal, é este anel, é isso?
Exatamente, e portanto dá, ok. ou seja, dá autenticidade ao documento que é preparado, ou que é anunciado, ou que é escrito, e portanto é o Papa que depois coloca o seu selo. E portanto, a partir do momento em que o Papa morre, para evitar falsificações e, portanto, e para evitar que sejam publicadas declarações ou documentos sem a devida autorização por parte do Papa, o anel é partido e a partir dali não há mais nenhum documento que seja publicado. Relativamente à questão portanto, que o próprio Santo Padre pediu para ser sepultado na Basílica Maior, na Basílica de Santa Maria Maior e não no Vaticano, ao contrário do que aconteceu com uma grande parte dos papas que o antecederam. Aqui é também uma carga simbólica que aqui está e profundamente ligada àquilo que foi o sentir do próprio Papa Francisco na sua particular devoção a Nossa Senhora, até porque a Catedral de Santa Maria Maior era um local de visita quase que obrigatória, permitam-me dizê-lo, próprio Francisco, que tinha como tradição visitar aquele espaço e implorar junto da imagem de Nossa Senhora antes e depois de todas as viagens que fazia e para implorar no fundo a sua aliás, há muito pouco tempo tinha lá estado, enquanto Papa sim. Também agora depois da sua morte, portanto ele quer lá permanecer junto de Nossa Senhora, perdão, ele que era claramente um Papa profundamente mariano e devoto de Nossa Senhora e portanto é também uma grande lição que o Papa Francisco aqui nos deixa desta particular ligação a Nossa Senhora. Como aliás aqui vimos em Fátima e há, como aliás ele dedicou a sua missão, o seu papado a Nossa Senhora de Fátima. Eu também me lembro, consagrou a Fátima à Nossa Senhora e lembro-me também que era uma das imagens, agora estou-me a lembrar, porque estava a pensar em alguns highlights da vida dele, José, estava-me a lembrar, por exemplo, que ele é um grande devoto daquela Nossa Senhora desatadora de nós, não é? Uma imagem, um quadro que ele trouxe com ele para o Vaticano e que é aquela Nossa Senhora que, e nós neste mundo estamos com tantas neste momento, tão importante essa devoção. Exato. Sim, aliás o Papa Francisco, desde o nascimento até, aliás vimos isso agora até à sua morte natural, tem uma profunda ligação mariana, uma profunda ligação a Nossa Senhora. A devoção à Nossa Senhora desatadora de nós diz-se, portanto, que terá começado quando de uma passagem do próprio Papa, do então ainda Jorge Mário Bergoglio, pela Alemanha, e viu aquela imagem com Nossa Senhora com umas cordas e toda com uma série de nós, e aquilo que ele de facto viu foi claramente uma série de nós, uma série de complicações e de obstáculos que a vida nos vai colocando e que com a ajuda de Nossa Senhora é possível ir desatando esses nós e é possível darmos continuidade e ultrapassarmos os obstáculos e as dificuldades. Uma coisa, Zé, este Papa escreveu esta autobiografia, aliás, que saiu, esta Esperança, um grande best-seller, que saiu antes do que ele queria, de certo modo, porque ele aproveitou este ano do jubileu, 2025, também é um grande ano para ele partir, digamos assim, para junto do Pai, este jubileu dos peregrinos da Esperança, para lançar esta autobiografia que ele levou 6 anos a escrever, a primeira autobiografia alguma vez escrita por um Papa no ativo, e que ele só queria que, no fundo, a ideia original era que saísse só depois da sua morte, mas de facto saiu agora por ser um ano do jubileu. Tem sido um grande best-seller e tem sido também um grande exemplo este livro dele. Sim, aliás, o Papa Francisco tem sido claramente, ou foi claramente o Papa da surpresa, foi claramente um Papa surpreendente ao longo dos 12 anos de pontificado, e esta autobiografia é também uma surpresa e é também surpreendente. Além disso, é um livro absolutamente excepcional e é um livro, permitam-me também a ousadia, é um livro que todos devem ler. Além de enquadrar o homem na época, mostra-nos claramente um ser humano lutador e daqueles que não desiste. Mostra um homem que acredita, mostra um homem otimista, um combatente, um soldado que acredita que temos a obrigação de fazer os possíveis e teremos de deixar a Deus, na sua infinita misericórdia, os impossíveis. Permita-me, um livro de leitura obrigatória, e o próprio título, Esperança, mostra-nos que além deste ano 2025 ser dedicado à esperança, ele também, que já em 2017 tinha quando da sua peregrinação a Fátima, para assinalar o centenário das aparições, também ele já se tinha intitulado como o verdadeiro peregrino da esperança. Em 2025, por todo o país, nós também temos, nas paróquias deste país, nas várias dioceses, nós também temos as várias peregrinações. E que bom seria que todos nós usássemos este exemplo do Papa Francisco, este exemplo da esperança, esta esperança
que é traduzida em mudança e que nós tanto estamos carentes dela, não apenas da esperança, mas também da mudança. O Papa Francisco deixa-nos de facto este legado e este contributo de alguém que além de uma igreja sinodal, uma igreja a caminho, uma igreja que acredita no futuro. Quer dizer, a esperança não apenas na igreja, mas também de uma humanidade que não desiste de si e que não desiste de ninguém. Mostra-nos também ao mesmo tempo uma humanidade viva, uma humanidade com vida, uma humanidade que não para e que não desiste. Se não conseguirmos guardar mais nada do legado destes 12 anos de pontificado do Papa Francisco, pelo menos que nos fique esta palavra da esperança e da mudança e do não desistir, porque é isso que de facto a humanidade precisa. A humanidade está carente deste sentir de esperança e deste sentir de mudança. O Papa Francisco, bem, temos que lhe agradecer por isso. Teve muitas coisas muito especiais na sua vida, este Papa, por exemplo, ao adotar a Casa de Santa Marta para viver, o ter sido apanhado a escapar-se do Vaticano para comprar óculos e sapatos. Ele pagava os próprios hotéis onde ficava, como aconteceu no conclave que o elegeu. Ele pagou do próprio bolso o hotel onde tinha ficado. Ele recusou ocupar o luxuoso apartamento papal. Aliás, ele dizia que era uma questão psicológica para estar com gente todos os dias e tomar um pequeno almoço com pessoas normais todos os dias e não estar sozinho nos aposentos luxuosos que são reservados aos papas. Foi para a Casa de Santa Marta, onde estava no quarto 201. Teve aquelas histórias engraçadas. Ele diz que era o Papa que mais chamadas fez, porque fazia ligações telefónicas diretamente a muita gente e a muitos fiéis. Inclusive, contam-se histórias de que ele ligava até para falar com um amigo, uns dias depois de ser eleito, numa casa de jesuítas, e depois disseram, olha, e depois diga que é o Papa, para falar com o padre não sei quantos, e depois disseram, você é o Papa? Está bem, eu sou o Napoleão, dizia o telefonista. Este género de coisas, era um Papa de facto com os gostos muito simples, e nisso também foi um grande exemplo para a Igreja e para o mundo. Sim, aliás, foi claramente um Papa simples, como o João Paulo agora acabou de dizer, e é no fundo um Papa jesuíta, mas que vivia como um franciscano. Quer dizer, era de uma simplicidade e humildade absolutamente excepcionais, e era de facto para a simplicidade que estava disposto a viver, para a simplicidade e humanidade, mas também humildade, que rimam claramente as três. Quer dizer, simplicidade e humildade que rimam com humanidade. Uma humanidade que precisa cada vez mais de ser simples e humilde, até porque através da simplicidade e da humildade conseguimos resolver os problemas às vezes mais difíceis e ultrapassar os obstáculos mais complicados. É através da simplicidade e da humildade. O Papa Francisco mostrou-nos isso. Que bom seria que todos nós aproveitássemos esse exemplo da simplicidade e da humildade, até porque aí poderíamos voltar se calhar a ser claramente humanidade, poderíamos voltar a ser uma humanidade completa. O Papa Francisco surpreendeu-nos com esses gestos de simplicidade e de humildade, e que bom seria que nós também nos aproveitássemos. Nós olhamos para aquilo que se passa um pouco naquilo que é a história conturbada do mundo e nos dias complicados que vivemos, não apenas em Portugal, mas também no resto do mundo. Com as guerras. E que bom seria, exatamente, quer dizer, e as dificuldades às vezes para se encontrarem consensos, não apenas naquilo que é a vida das famílias, a vida nas empresas, a vida do viver em comunidade, do viver com os vizinhos, também naquilo que são os grandes deste mundo, aqueles que são os decisores políticos. Que bom seria que eles aproveitassem aquilo que foi o exemplo do Papa Francisco da humildade e da simplicidade para resolver claramente os problemas da humanidade e se tornar-nos-ia melhores, não apenas como pessoas, mas acima de tudo como seres humanos, e ajudar-nos-ia a construir verdadeira humanidade. E numa altura em que o país se volta para grandes decisões que terá que tomar no próximo mês de maio, para aquilo que será o futuro do país, o futuro do país, que seja possível este exemplo de humildade e simplicidade voltar a fazer parte do dia-a-dia dos decisores políticos, dos vários líderes partidários, até porque mais importante às vezes do que os egos de cada um dos seus líderes será seguramente contribuir para o bem daqueles que terão que servir. E quem eles terão que servir serão todas as pessoas, será a
humanidade, e essa humanidade precisa de encontros, precisa de mensagens não apenas do encontro, mas também de cumplicidade entre as pessoas e os gestos de cumplicidade, e eles fazem falta. E até de diálogo, é importante este diálogo interreligioso, em especial com o Islão. O Papa foi lembro que teve, por exemplo, a viagem importante que ele fez ao Iraque, que nunca nenhum Papa tinha ido, ou ao Sudão do Sul. Este Papa influenciou muito este diálogo interreligioso. Em 2019, lembras-te, há 6 anos, teve aquela visita aos Emirados Árabes Unidos, encontrou-se com o grande imã de Abu Dhabi, por exemplo. A 4 de fevereiro celebraram aquele documento sobre a fraternidade humana. Isto é muito importante nesta questão deste diálogo, deste tempo atual. Nunca fechou essas portas e, pelo contrário, foi a sítios que nunca antes outros Papas tinham ido. O Papa deixa-nos de facto também essa mensagem do encontro, e baseando-se na mensagem evangélica daquilo que é o acolhimento, também o Papa Francisco nos mostrou como era importante esse acolhimento para todos. O acolhimento para todos os outros que nos procuram, para todos os outros que nós precisamos de ir também ao encontro deles, e isso serve para nós, enquanto pessoas simples e comuns, serve para aqueles que são os grandes líderes, sejam eles religiosos, sejam eles políticos, sejam eles líderes como empresários, porque todos nós precisamos de ir ao encontro uns dos outros, todos nós precisamos de ir à mensagem do acolhimento uns dos outros. E o Papa Francisco mostrou-nos isso ao longo deste pontificado dos 12 anos, porque ele próprio não ficava, ou seja, ele não ficava à espera que viessem ter com ele, era ele que iria e que partia ao encontro, era ele que se aproximava. E se calhar também tem faltado a todos nós esta coragem de não apenas de ficar à espera, de dar o mas primeiro de sermos passo, nós a tomar a iniciativa, Exatamente. nós a iniciativa. Muito o Papa importante. Francisco tomou essa iniciativa logo na primeira saída que teve de Roma, a primeira saída que teve de Itália, quando foi para Lampedusa ao encontro dos outros. E portanto, os refugiados da África, e que bom exemplo que aqui está, mas ainda para um país como o nosso, com 900 anos de história, e que foi claramente ao longo, pelo menos dos anteriores 500, 600 anos, em que fomos claramente um país de partidas e de chegadas, e que nós também fomos ao encontro dos outros, também fomos ao encontro de outros povos, ao encontro de outras culturas, e que também precisamos de recuperar essa mensagem do acolhimento, essa iniciativa, e essa mensagem do encontro. Muito bem. E, portanto, agora que haja também da parte do outro essa vontade de ser acolhido, e que haja também a vontade por parte do outro para se encontrar connosco, e portanto porque há um que parte ao encontro, há um que parte para se dar e para se acolher, mas também é preciso que haja vontade da parte do outro de se deixar acolher, de se deixar encontrar. José de Carvalho, nós temos de fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa, está? Até já. Muito bem. Até já. Estamos a falar com o historiador José de Carvalho. Ele é especialista em assuntos político-religiosos contemporâneos, que nos fala da vida e do legado do Papa Francisco, que nos deixou então neste 21 de abril, no dia a seguir à Páscoa, às 7h30 da manhã, na Casa de Santa Marta, no Vaticano. Tinha 88 anos. José tinha 88 anos e tinha, de facto, uma saúde bastante frágil. Ele já na juventude tinha tido esta doença respiratória. Nesta operação tinham removido o lobo superior do pulmão direito. Aos 21 anos esteve à beira da morte, como ele próprio descreveu na sua biografia, e tinha tido umas operações sucessivas e as coisas, aliás, tinha vindo agora de um grande internamento no Hospital Gemelli, em Roma, com uma saúde muito frágil, mas com uma vontade de ferro. Sim, aliás, o Papa Francisco também, numa sociedade que está cada vez mais, e permita uma expressão, viciada em viver e em qualidade de vida, sem sofrimento, sem dor, portanto quase como se fôssemos uma de robôs programados para viver apenas em alegria e em felicidade, o Papa Francisco mostra-nos aquilo que é a verdadeira humanidade. Mostra-nos aquilo que é uma humanidade que muitas vezes tem de sofrer para ultrapassar dificuldades e ultrapassar complicações. O Papa Francisco, desde tenra idade, que sentiu aquilo que é a dificuldade da vida, aquilo que é a mensagem do sofrimento. E ele foi sempre ultrapassando essa questão do sofrimento e olhando para ele como a vontade de Deus
e ele como exemplo que dava aos outros, ou seja, ele apesar de ser um homem de Deus, também ele enfrentou o sofrimento, enfrentou as dores da vida e procurou sempre dar continuidade à sua vida por mais obstáculos que podiam surgir. Também ele mostrou sempre essa vontade enorme de ultrapassar o sofrimento, de o combater e de viver. Portanto, quando muitas vezes vivemos numa sociedade em que a vida é descartável, seja com a questão do aborto, seja com a questão da eutanásia, seja com aquela mensagem simples de não sofra, viva sem sofrimento. O Papa Francisco mostra-nos que a vida verdadeiramente vivida também nos traz o sofrimento. E ele dá-nos esse exemplo. Dá-nos esse exemplo de um combatente, claro, de uma cultura pela vida e que tantas vezes foi esquecido ao longo destes 12 anos de pontificado. Mostravam-se outras mensagens que o Papa Francisco nos transmitia, nomeadamente a importância da defesa da criação e daquilo que era a defesa da natureza, mas ao mesmo tempo ele foi claramente um combatente pela vida, defensor de uma cultura da vida, contra o aborto, contra a eutanásia, e isso também é importante que nos dias de hoje se traga para o debate público, se traga para a sociedade e que a sociedade perceba que, evidentemente, que viver é um verdadeiro dom e que deve ser aproveitado. E, portanto, deve ser aproveitado e deve ser vivido como uma vontade para quem é crente, evidentemente que isto que é fácil de entender, mas para quem não é crente também eu julgo que será simples, ou seja, a vida é um verdadeiro dom que tem que ser aproveitado e tem que ser aproveitado desde o momento do nascimento até à morte natural. Exatamente. E, portanto, naturalmente nós devemos aproveitar aquilo que são os benefícios que a medicina nos traz, que as ajudas que se trazem a quem sofre são elas importantes, evidentemente, e o Papa Francisco mostrou-nos que valia a pena acreditar numa sociedade que acreditava no cuidar ao invés de uma sociedade que acreditava no matar. Exatamente. O Papa Francisco mostrou-nos claramente que valia a pena viver numa sociedade e numa humanidade que lutava pela vida e que combatia a morte. Esta cultura de morte. Eu acho também aqui fundamental. Ficaram-nos algumas imagens deste pontificado. José estava a lembrar particularmente daquela imagem extraordinária dele sozinho na Praça de São Pedro, quando foi as cerimónias religiosas do Tríduo Pascal no Vaticano, portanto em 2020, estávamos em plena pandemia, sem fiéis, e ele sozinho a subir aquela rampa e a subir aquelas escadas, uma imagem extraordinária, e se calhar lembrava outra que é com a Jornada Mundial da Juventude aqui em Lisboa, porque de facto foram imagens também muito marcantes, ou com a canonização dos pastorinhos de Fátima. São imagens muito marcantes que acho que vão marcar também este legado deste Papa para sempre. Sim, aliás, o Papa Francisco, naquela imagem icónica do 27 de março de 2020, quer dizer, no verdadeiro auge da pandemia, quando uma parte da humanidade parecia que já não acreditava nela própria e parecia que estava para destruir, o Papa Francisco, na sua simplicidade, na sua humildade, eu não me atrevo a dizer que ele estava sozinho, eu atrevo-me a dizer que ele estava carregadíssimo com o peso de uma humanidade que ele estava ao colo do Papa. Portanto, o Papa conseguiu carregar, por isso é que ele estava com aquele semblante carregado e pesado e de sacrifício, porque ele estava a carregar com toda a humanidade, com todos os homens e mulheres da sociedade. Sim. Portanto, ele acreditava que era possível ultrapassar aquela dificuldade, era possível ultrapassar a pandemia e que era possível acolher todos e que por muitas dificuldades que às vezes pudessem surgir, por muitas complicações, incluindo essa da pandemia, o Papa que viveu em grande sofrimento físico, quer dizer, mostrou-nos que valia a pena lutar pela vida, vale sempre a pena lutar pela vida, quer dizer, num mundo que estava descrente e num mundo que já não acreditava, num mundo de verdadeira desesperança, o Papa Francisco, apesar dos seus 80 anos e dos seus quase 90 anos, foi claramente um lutador, foi claramente um agente de esperança e um homem que, um pouco até à semelhança de São Francisco de Assis, ele que tinha adotado o nome de Papa Francisco também em homenagem ao São Francisco de Assis, também o São Francisco de Assis e também o Papa Francisco pretendiam um mundo mais humano e uma humanidade renascida com esperança e com verdadeiros gestos de humanidade. Foi isso que o Papa Francisco também ali naquele 27 de março de 2020 nos mostrou, e é importante, aliás, mostrou-nos isso no dia 27 de março e mostrou-nos isso também ontem no dia 20 de abril, quando, aliás, ao longo daqueles meses, todas aquelas semanas em que esteve internado. E em que a humanidade já se preparava para se despedir do Papa Francisco, ele conseguiu-nos mostrar
que lutar e acreditar na vida valia a pena, ainda conseguiu lutar contra a morte mais uma série de semanas, e ontem em aparição surpresa apareceu para benzer, exatamente na Páscoa da Ressurreição, quer dizer, a data não é por acaso, quer dizer, não é por acaso, ou seja, ele ainda tem forças suficientes para se apresentar perante a humanidade e para fazer a bênção Urbi et Orbi, mensagem, exatamente, ou seja, ainda abençoa. Ele que tanto tinha pedido para que a humanidade rezasse por ele, foi ele ontem que rezou por todos nós e implorou a proteção divina para todos nós, e numa altura em que estava a poucas horas de se despedir da sua vida terrena. E portanto tudo isto é claramente a imagem de um homem que combate, de um lutador até ao fim da sua vida. E portanto eu acho que também é importante que recordemos isso nos dias de hoje, que ainda estamos em período de ressurreição, estamos ainda em período de conversão, em tempo pascal, e de acreditar em tempo pascal, e portanto o Papa Francisco também isso nos mostra, e que mais importante, ou seja, enquanto estamos aqui nesta vida terrena que é importante, é acima de tudo preparar a transcendência da vida e preparar para depois da morte terrena. Aliás, o Papa Francisco até nessa autobiografia nos diz claramente que nunca conheceu ao longo dos anos que viveu, e julgo que também ninguém antes dele, e também provavelmente ninguém depois de nós também assistirá a uma coisa dessas, que era, ele nunca tinha assistido a nenhuma pessoa, por mais rica que fosse, que no dia do seu funeral levasse uma série de caminhões com todos os bens que adquiriu em vida para os levar também para depois da morte, ou seja, tudo aquilo que nós adquirimos em vida por cá fica, ou seja, e mais importante do que, ou seja, os bens materiais pouco interessam, porquê? Porque depois da passagem aqui pela vida terrena, eles para nós contam pouco mais do que nada, para não dizer que contam zero. Importante verdadeiramente é o bem que nós fizemos pelos outros, é o exemplo que nós deixamos para os outros, é aquilo que nós conseguimos contribuir para o bem da humanidade enquanto passamos por aqui pela nossa vida terrena. E o Papa Francisco mostrou-nos isso, e oxalá que também esse exemplo nos fique para todos nós que ainda temos alguns tempos de vida aqui pela Terra, ou seja, que este legado do Papa Francisco seja para viver em nós como exemplo, porque mais importante que os bens materiais são de facto os bens que nós conseguimos deixar de exemplo, de ajuda, de apoio aos outros que de nós precisam. Portanto, isso é que é de facto um legado fundamental. Este Papa foi também o Papa de todos, que nunca mais vamos esquecer, este legado de ser uma igreja inclusiva. Também houve algumas crises, algumas dissidências dentro da Igreja por causa destes grandes desafios, que não é fácil equilibrar esta tradição e ao mesmo tempo esta inovação. Ele teve alguns grandes opositores, mesmo entre o Colégio dos Cardeais, estou-me a lembrar do guineense do Robert Serra, ou do alemão Gerhard Müller, que diziam que ele não devia ter interditado as missas em latim, o outro que dizia que esta coisa de acabar com o celibato dos padres é uma moda, isto vai passar. Estas lutas também internas dentro da Igreja, agora um bocadinho a pergunta baseada no futuro, como é que tu vês um bocadinho estes desafios que são postos ainda à Igreja e que ele passou por eles, ele fez um legado também muito inclusivo, disse que ele próprio, por exemplo, quando se falava dos homossexuais ou da ordenação das mulheres, ele tinha sempre umas palavras de inclusão, e reparou nesse legado importante. Como é que agora a Igreja se vai, no futuro, conseguir resolver estas questões que ainda estão um bocadinho em aberto e, portanto, ainda falta se calhar, pacificar? Bom, nós temos aqui de facto uma série de questões e uma série de assuntos e uma série de temas que poderiam ser abordados não apenas para um programa, mas para uma série exatamente. De qualquer das formas, permitam-me pegar nessa questão do todos, não apenas porque isso faz quase parte de uma espécie quase de slogan do próprio Papa Francisco e do seu pontificado, como legado do seu pontificado, mas até porque, mais importante do que isso foi dito aqui em Portugal, foi dito em português, mas para que todo o mundo ouvisse, e de facto todo o mundo ouviu. O todos. Uma igreja de portas abertas, uma igreja de acolhimento, uma igreja do encontro, mas esclarecendo ao mesmo tempo, e isto também é importante que se diga, que o todos não pode significar o tudo. Ou seja, é uma mensagem de uma igreja que não exclui, mas ao mesmo tempo pede emenda de vida e uma vida plena de acordo com aquilo que são os cânones da igreja e aquilo que são os comportamentos aceitáveis pela igreja. E sabendo ao mesmo tempo que a humanidade é pecadora,
pecadora, a Igreja apela neste caso à conversão. E aqui também pegamos também no caso do exemplo português, no caso de uma particular devoção do próprio Papa Francisco, Nossa Senhora em Fátima, quando nos diz em 1917 que era necessário oração, conversão e emenda de vida. E este foi também um apelo que o próprio Papa Francisco também nos fez. Sim, ou seja, naquela imagem de que a Igreja Católica perdoa o pecador, aceita que o humano erra, mas ao mesmo tempo condenando o pecado. Ou seja, absolve-se a pessoa, mas condena-se o comportamento. E o próprio Papa Francisco também nos disse isso por inúmeras vezes. Quer dizer, ele que nos pediu para jamais esquecer os mais frágeis da sociedade, quer dizer, que apelou a todos os católicos e a todos os líderes para que cuidassem de quem mais necessita. Vê-lo por inúmeras vezes, incluindo em Portugal, quando cá esteve na Jornada Mundial da Juventude em agosto de 2023, que era obrigação de todos nós cuidar dos mais frágeis e dos mais desfavorecidos da sociedade. No fundo, um apelo claro daquilo que tem sido, que é a doutrina social da Igreja, daquilo que é o apelo à própria justiça social. Ele que falou claramente também de uma economia que mata, do próprio capitalismo selvagem que destrói a humanidade. Exatamente. Ele que apelou também a uma economia justa e humana. Ele que apelou a todos os decisores políticos para terem comportamentos e atitudes e decisões em benefício em prol do bem comum e não em benefício próprio. Ou seja, o Papa apelou claramente a uma humanidade com gestos de humanidade. Exatamente. E que tão carentes estamos dela. Fez experimentes apelos à questão da paz no mundo imerso em guerra. E à consciência ambiental. Aquela guerra. Exatamente. Ou seja, e guerra também não apenas a guerra a que nós estamos habituados a olhar para o Médio Oriente ou que estamos habituados a olhar agora para a questão da Ucrânia, mas também naquilo que é a guerra entre as relações humanas, entre as pessoas no seio da própria família, as guerras que muitas vezes surgem entre vizinhos, entre a comunidade, entre as pessoas nos lugares de emprego em questão. Ou seja, porque as guerras não levam a rigorosamente nada, até porque com guerra tudo se perde e nada se aproveita. Portanto, o Papa Francisco fez sempre esse constante apelo. E pode parecer um pormenor, mas eu não acho nada, José. Esta questão, ele falava muitas vezes contra a má língua. Eu acho que isso é um começo, as pessoas gastarem a sua energia e a sua língua para estar a dizer mal dos outros. Era uma coisa que ele fartava ser na Quaresma. Ele dizia, façam um jejum disso, não digam mal uns dos outros. E eu acho que muitas zangas e muitas guerras podem começar daqui, do pensar mal do outro e o dizer mal e espalhar boatos, e não é? E portanto, é muito engraçado como ele tinha esta cruz, digamos assim, de estar sempre a dizer isso. Não, estejam sempre a dizer mal, não gastem a vossa energia a dizer mal dos outros. Sim, aliás, o muito curioso. Papa... Sim, o Papa Francisco é exemplo do São Francisco de Assis, em que olhava para todos como verdadeiros irmãos. Exatamente. Aliás, ele tratava os irmãos humanos como irmãos e ao mesmo tempo também tratava como irmãos, fossem os animais ou aquilo irmão que Sol, irmão da Lua. Natureza. Exato. Exatamente. E portanto, o próprio Papa Francisco também percebeu claramente, envolvido naquilo que é o seu tempo, e o Papa Francisco esteve atento ao seu tempo. Ele mostrou-nos isso ao longo dos 12 anos de pontificado, mostrou-nos isso também na sua autobiografia, mostrou-nos isso na descrição que foi fazendo do enquadramento da sua vida com o contexto da época, não apenas na Argentina, mas também no resto do mundo, e particularmente nos dias de hoje o Papa Francisco percebeu claramente aquilo que era no fundo a herança menos positiva e menos correta daquilo que é o verdadeiro mundo mediático, mais do que isso, ultramediático, em que estamos envolvidos com redes sociais, com comunicação social. Exatamente. Em que nós estamos completamente absorvidos pelo mundo mediático e ultramediático, em que nós muitas vezes nos esquecemos que mais importante do que o mundo digital e o mundo de lá das redes sociais, há gestos de humanidade e de contacto com as pessoas que estão ao nosso lado que é muito importante. Choca-nos, a nós, pelo menos que vamos contactar, que nós somos um pouco mais velhos, se calhar que os jovens falem cada vez menos entre eles, e aquilo que fazem muitas vezes é através das redes sociais e através das mensagens de WhatsApp e outra coisa do género. E portanto o próprio Papa Francisco tinha noção que se estavam a perder gestos de humanidade e que estava a contribuir para descaracterizar aquilo que era a humanidade. E portanto o Papa Francisco dizia de facto isso muitas vezes, que era o mal que pode estar à volta de uma
total dependência em relação às redes sociais e ao mundo digital e que teria que ser rapidamente ultrapassado por aquilo que era o contacto pessoal, ou seja, deixar a rede social e passar ao contacto pessoal. E isto é importante que se faça. O próprio Papa Francisco também nos foi alertando para isso, mas atenção, ao mesmo tempo percebendo a importância e a relevância das redes sociais, mas sem que elas, sem que elas assumam a primazia da relação entre as pessoas. Isso agora vai ser lembrado com certeza na canonização do Beato Carlo Acutis, que vai ser já, se não me engano, dia 27 ou 28 de Abril, para ver se estas datas se mantêm, mas estava previsto para ser agora, em pleno ano jubilar, nesta reunião da juventude que vai acontecer também em Roma, e este que foi o primeiro santo millennial, não é? Vai ser o primeiro santo millennial, morto aos 15 anos e que era de facto um adepto das redes sociais e que fazia sites até de teor religioso sobre aparições e milagres eucarísticos. Portanto, uma pessoa que usou as redes sociais no bom sentido e para a promoção do amor. Sim, evidentemente nós temos isso, ou seja, nós também não podemos viver aliados e a combater as redes sociais e o mundo digital. É uma ferramenta importante. Exatamente, e portanto o Carlos Acutis mostra-nos claramente isso, que usou as redes sociais para evangelizar, usou as redes sociais para mostrar a importância da mensagem evangélica e aliás o próprio Carlos Acutis, a Igreja Católica mostra-nos que a santidade está acessível a todos, os mais novos e os mais velhos. Zé, agora veio o conclave, achas que é de agora que o Cardeal Tolentino para ti é uma hipótese? É um Papa hábil ou não? Bom, nós temos... Apanhei-te. Tens 30 segundos, Zé, havia-te. Nós é o seguinte, isto em relação ao conclave, em relação aos papábile, aquilo que nós sabemos da Igreja Católica, de uma instituição com 2000 anos, é o seguinte: quem entra Papa sai sempre cardeal. E portanto eu quero acreditar como português que será possível um cardeal português chegar a Papa. Não sei se o Sr. José Tolentino de Mendonça terá essa possibilidade, quer dizer, são 130 cardeais, um deles claramente terá de sair como Papa. Vamos acreditar que de facto o Espírito Santo iluminará todos aqueles 130 decisores da Igreja Católica e tomarão a melhor opção. Agora, prognóstico em relação a esta questão é sempre muito difícil, é muito difícil. Mas claramente o Sr. Dom José Tolentino de Mendonça é uma opção, assim como o próprio, quer dizer, o Sr. Dom Manuel Clemente também é uma opção, o Sr. Dom Américo Aguiar também é uma opção e portanto o Sr. Dom António Bar também é uma opção. Estamos bem servidos nas eleições deste ano. Exatamente, portanto Portugal tem uma série de possibilidades e portanto vamos aguardar que o Espírito Santo atue. Quero agradecer muito a tua participação aqui no Convidado Extra, mais uma vez. Ficamos à espera também desta biografia, com certeza irá à luz do dia, pelas tuas mãos, como tens feito do Pio XII e do Bento XVI e de João Paulo II, e assim vamos esperar que corra tudo bem também agora com o desenvolvimento agora dos próximos dias, e queríamos, agradecer esta tua presença, a tua disponibilidade e, sobretudo, homenagear aqui o Papa Francisco, que nunca mais me esqueço, deixou esta frase: lembrem-se de mim com ternura. De facto, é um Papa que vai ficar para a história com esta ternura. Muito obrigado, Zé, pela tua participação. Até breve. Muito obrigado, adeus.